Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá. E em nossa jornada de hoje estaremos na cidade nabateia de Mamshit, no deserto do Negev. Eu quero convidar a vocês para mais uma jornada incrível nos passos de Abraão, os ismaelitas. Estou aqui em frente à entrada de uma mansão. Uma mansão provavelmente de pessoas nobres de Mamshit, pessoas que viveram aqui há mais de 1.600 anos atrás. Vamos entrar e conhecer como era esta mansão. A penetração dos nabateus no sul de Israel se deve principalmente ao vácuo criado pelo cativeiro de Israel durante o período babilônico. Com o retorno do povo de Israel e o fortalecimento na época dos Macabeus de sua cultura e sua civilização, os nabateus, que eram pagãos, foram forçados a se converter ao judaísmo. Foi exatamente por causa disso que a família de Herodes chegou ao poder. O avô de Herodes, que era um edumeu, cumpriu a sua liberdade servindo ao exército romano, e seu pai seguiu o mesmo caminho, fortalecendo a sua relação com Roma e garantindo posições importantes para seus dois filhos. Com o enfraquecimento da casa dos Asmoneus, Herodes o Grande se casou com Miriam, a herdeira do trono dos Asmoneus, para receber o direito de se tornar o rei de Israel. Herodes, que era considerado judeu por causa da conversão do seu avô, se casou também com a filha de Ovada, o rei da cidade de Avidat. Desta forma, ele garantiu a unidade do reino, debaixo de sua mão poderosa. Esta mansão que você está vendo aqui é uma das obras-primas dos nabateus na cidade de Mamshit. Rica em detalhes, em preciso, os nabateus tinham uma arquitetura quadrática. Eles eram excelentes lavradores de rochas. A visão que você está tendo é de dentro do pátio desta mansão. Este pátio interno dava acesso a diversas acomodações, como por exemplo cozinha, sala, quarto de hospedagem, e aqui você pode ver ao lado um canal pluvial. Além do mais, você pode ver aqui nesta marca que você está vendo na parede, o nível em que a parede original foi encontrada quando os arqueólogos chegaram aqui. As escadas davam acesso a outro cômodo que levava provavelmente a um outro andar. Esta mansão tinha pelo menos 2 andares. Eu estou agora no alto da torre de Mamshit, a torre de observação que já está aqui há mais de 1.600 anos. Veja comigo agora o que vocês poderão ver aqui de cima quando visitarem este local. A cidade de Mamshit é uma cidade muito grande. E ela chegou no auge por volta do 3º século da era cristã, quando chegou aqui o cristianismo. Este era o início da era bizantina. Porém, por volta do 7º século, a cidade começou a declinar. Por falta de fontes de água suficientes para manter a população, a distância das grandes cidades e a falta de cuidado da população convertida ao islamismo, essa cidade foi aos poucos sendo abandonada para se tornar este montão de pedra que vocês podem ver no dia de hoje. Porém, existem algumas pérolas que foram bem preservadas em Mamshit. Com a chegada da era bizantina, no 4º século, os moradores nabateus de Mamshit também se converteram ao cristianismo. Então, eles construíram em Mamshit 2 grandes igrejas. Uma delas é a que está aqui atrás de mim, a Igreja do Nilo. Nós vamos agora adentrar e ver os seus mosaicos belos.
Siga-me pelas ruas de Mamshit. A Igreja do Nilo, em Mamshit, é a mais rica nos detalhes e nos mosaicos. Ela conta com florais, pássaros e muitas formas geométricas. Confiram vocês mesmos a formação típica de uma igreja bizantina, com 2 alas e uma nave principal, e uma ápice no fundo. Agora estamos vendo o altar da igreja. Vocês podem ver aqui também, no altar, um lindo mosaico com uma inscrição em grego. Esta inscrição é uma dedicatória. Este era um hábito comum, primeiramente nas sinagogas, e depois acabou entrando também para as igrejas. Os nabateus nunca foram fiéis na sua religião. Quando a região foi dominada pelos judeus, eles se converteram ao judaísmo, e quando foi dominada pelos romanos, se converteram ao cristianismo. E quando ocorreu a invasão árabe, eles acabaram por se converter ao islamismo. Agora eu estou bem na entrada de uma outra grande mansão de Mamshit. Haviam aqui estábulos e pelo menos 2 andares. Dentro desta mansão foram encontradas muitas cocheiras, como essas que vocês podem ver aqui. O que demonstra que eles eram muito ricos e mantinham cavalos dentro da cidade. Aqui você pode ver o detalhe do pátio e da entrada de mais uma grande mansão de Mamshit. Pelo fato de estar isolada, Mamshit preservou muitos detalhes arquitetônicos que nos dão a entender exatamente como eram as cidades antigas. Por exemplo, esta escadaria foi esculpida na rocha, e aqui era uma espécie de entrada de uma grande mansão, onde também servia como hospedaria. Aqui estamos entrando no que a gente chama de Han, um local onde havia uma hospedaria para pessoas e à volta no pátio tinham também cocheiras e estábulo para camelos ou cavalos. Veja o quanto era próspero este local. Reparem nos buracos ao lado dos arcos. Eles continham peças onde se prendia o camelo ou o cavalo. Ainda neste complexo, podemos ver este grande cômodo longo. Isto é típico de um depósito, provavelmente para armazenar alimento e outros tipos de artefatos ou instrumentos. Os nabateus tinham preocupação com detalhes arquitetônicos de forma invejável. Na parte baixa da cidade, nós podemos ver a estrutura de uma sinagoga que havia ao lado de um banho romano, o que revela a mudança exatamente da dominação. As casas de banho eram típicas do período romano, mas mesmo assim, pagãos, cristãos, conviviam ao lado dos judeus nessa região do deserto. Aqui podemos ver
em detalhes como era feita a estrutura da casa de banho. Principalmente por causa do clima seco e a falta de chuva, esta estrutura foi bastante preservada. Banhos romanos como esse foram encontrados em diversas partes em Israel, não somente em Mamshit. Podemos encontrar estruturas como essa em diversos locais no país, como por exemplo em Cesareia Marítima, Cesareia Filipe, Tzipori e muitos outros lugares, até mesmo na distante Beit Shean, no Vale do Jordão. Eu estou agora no Atrium, que na realidade era um grande pátio que havia na entrada de construções romanas, neste caso, uma igreja. Apesar de ser menos decorada do que a Igreja do Nilo, aqui podemos ver também uma grande estrutura de reservatório que havia aqui, e entrou em colapso. Agora você pode entender a extensão desta igreja, muito maior do que a Igreja do Nilo, porém menos decorada e mais simples. Os desenhos feitos nos mosaicos eram basicamente geométricos, com muito menos detalhes. Apesar de sua simplicidade, esta grande igreja de Mamshit guarda em si uma pérola, um batistério de cerca de 1.600 anos atrás, que vocês podem ver aqui, em forma de cruz, onde poderiam entrar 4 pessoas. O pequeno nicho que você vê do lado direito do batistério era utilizado já para batizar crianças. Com a invasão árabe durante o VII século, a população de Mamshit foi cada vez mais declinando, até que um dia todos abandonaram a região. A minha esperança é que esta jornada no dia de hoje por Mamshit tenha servido para demonstrar um pouco mais do fundo histórico, arqueológico e geográfico da história dos ismaelitas na terra de Israel. Nós vamos seguindo adiante, mais uma vez, nos passos de Abraão. Não esqueça de clicar em gostei, deixar o seu comentário, apertar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso canal. Aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá, direto de Sião para vocês.